respondendo a tua pergunta, foi um momento muito bacana, né? Na verdade, eu não esperava, né, ganhar da Fernanda Keller. Olá pessoal, sou o Michel Bogli e este é o Endorfina Podcast. Aqui você ouve minhas conversas com triatletas, ciclistas, corredores e nadadores. Pessoas interessantes que são, acima de tudo, movidas à endorfina. Olá pessoal, bem-vindos ao 5º episódio do Endorfina. Hoje eu conversei com a paulistana de Santo André, Adriana Piasek. A Adriana contou pra gente aqui numa conversa bem gostosa e descontraída como ela foi apresentada ao triatlon, como é que surgiu aí essa oportunidade e claro, ela se encantou pelo novo esporte na época, então ela se dedicou durante uma década inteira profissionalmente a ele, tendo conquistado entre diversos títulos o de bicampeã pan-americana em 95 e 98, mas foi a sua primeira vitória, a sua primeira conquista no Troféu Brasil em 97 que a colocou no mapa das grandes triatletas brasileiras. E isso ela contou para a gente aqui em detalhes, e é uma história bem legal porque a disputa do campeonato ficou para a última etapa e ela dependia ainda do resultado da Fernanda Keller, até então a imbatível Fernanda Keller, que a essa altura já era ex-campeã do Troféu Brasil. Então ela contou aqui pra gente em detalhes um relato bem legal. Ela contou também da sua relação com a ginástica aeróbica, do relacionamento que ela teve com as adversárias que na época, e havia poucas mulheres no esporte. Então ela contou pra gente aí como é que era essa ligação, esse relacionamento com elas. E falou também pra gente de ter tido a oportunidade de representar, de ostentar aí o maior patrocínio que o triatlon já tinha visto também naquela época, com a administradora de cartões Visa, que tinha como objetivo colocá-la nos Jogos Olímpicos de Sydney, que seria a estreia, né, do triatlon nos Jogos Olímpicos. Mas uma lesão tirou ela aí desse caminho. Então ela conta aqui pra gente como é que foi essa trajetória, como é que foi a trajetória da sua carreira, o que o esporte, o que essa lesão principalmente ensinou a ela, e o que ela leva hoje para a vida, para as alunas dela. Ela é professora e personal trainer da TPM. Então, uma conversa bem legal, espero que vocês curtam. Bons treinos! Novidade para vocês ouvintes do Endorfina. Depois do sucesso de downloads e feedbacks do episódio anterior com Oscar Galindes, ele resolveu presenteá-los com um desconto de 15% para utilizar no site OG Design. Entre no endorfinabr.com e veja no post do episódio de hoje qual o código do cupom e as regras dessa promoção. O cupom pode ser utilizado nas compras acima de R$ 550 e é válido para todos os produtos, inclusive os que já estão em promoção. Agora atenção, o cupom é válido a partir de hoje, dia 27 de julho, somente até o dia 27 de agosto. Então, não perca esta oportunidade. Agora você pode comprar seu tri-suit, bermudas e camisas de ciclismo, roupas de compressão e toda a linha de produtos com a qualidade da OG Design com esse desconto bem legal. www.og-design.com. A produtora de áudio Pulsante tratou e finalizou o som deste podcast. Um passo importante para o crescimento do Endorfina. Agora, além de ficar tranquilo em relação à qualidade do áudio, tenho muito mais tempo para cuidar do conteúdo e dos meus convidados, é claro. Se você não está satisfeito com o som do seu podcast, do seu vídeo, ou se precisa de uma bela trilha sonora ou locução, acesse produtorapulsante.com ou procure pela Produtora Pulsante no Facebook. Produtora de áudio Pulsante, para quem gosta de ser ouvido. Vamos lá para mais um episódio do Endorfina Podcast, e hoje a minha convidada é uma amiga também. Vocês vão ouvir muito essa palavra aqui. A grande parte dos meus convidados são amigos mesmo de triatlon e que acabaram se tornando amigos aí para a vida. É a paulista Adriana Camargo Piasek, uma triatleta de diversos títulos, uma das pioneiras aqui em São Paulo do triatlon, mãe da Grazi, do Fred, esposa do Zeca, outro grande amigo meu,
é hoje a nossa convidada do Endorfina Podcast. Oi, Adri, bem-vinda e obrigado por participar e aceitar aqui o convite. Para começar aqui o programa, eu acho que a gente já pode ir direto ao assunto. O que foi, como é que foi? Conta um pouco aqui para quem não sabe do teu histórico. Você foi a terceira mulher a ganhar um troféu Brasil, né? A primeira mulher foi a Iris Amoedo, em 1990. Aí depois a gente teve a Fernanda Keller, que também já esteve aqui conosco no programa. Ganhou 6 vezes seguidas o Troféu Brasil. E de repente chega você, Adri, em 1997 e quebra essa invencibilidade da Fernanda Keller, esses 6 títulos consecutivos. Como é que foi aquele momento que você provavelmente, não sei se foi na última etapa do Troféu Brasil, né? Mas como é que foi aquele momento que você cruzou a linha de chegada ou que você soube que você era campeã do Troféu Brasil, né? Até hoje o campeonato mais importante aí do triatlon brasileiro. Oi, boa tarde, Michel, obrigada. É um prazer enorme estar aqui com você, que fez parte também, né, assim como eu, desse mundo maravilhoso do triatlo. E respondendo a tua pergunta, foi um momento muito bacana, né? Na verdade, eu não esperava, né, ganhar da Fernanda Keller. E esse ano de 97 foi um marco muito grande, porque a Fernanda veio, né, de 6 anos consecutivos. Ela é um ícone do triatlon, sempre foi. Eu sempre admirei muito ela como atleta, não só eu, como todas as meninas que vieram depois dela. E, na verdade, eu esperava vencer a etapa, né? Não esperava vencer o campeonato. Eu venci 2 etapas, ela venceu 3. A última etapa tinha uma pontuação um pouco maior. E no critério de pontuação, eu acabei vencendo ela por meio ponto, né? Então, eu nunca imaginei que eu fosse vencer o campeonato, porque em todas as etapas eu ficava em primeiro, ela ganhava uma etapa, eu ficava em segundo, na outra eu ganhei, ela ficou em segundo. Então, as 5 etapas a gente se revezava nas posições. E eu imaginei que ela fosse chegar em segundo lugar. Mas acontece que ela chegou em terceiro lugar. A Sandra Soldan passou no finalzinho da chegada ali. Chegando, ela acabou sendo ultrapassada pela Sandra, o que levou-a a ficar com essa diferença de meio ponto e eu acabei levando o campeonato. Então foi uma satisfação muito grande, foi uma surpresa muito grande, né? A mídia foi muito alta, todo mundo só se falava em Fernanda Keller, então eu apareci naquele momento e começou uma geração de meninas depois de mim, né? A Carla Moreno, a Mariana Rata, e então foi um momento único, foi o momento mais especial do triatlon para mim, eu acho que foi esse momento. Legal. Mariana Rata, que por sinal voltou agora, fez o Ironman de Florianópolis, né? Agora algumas semanas atrás, e conseguiu vaga para o Ironman do Havaí. Parabéns, Mariana. Não sei se você está ouvindo aqui a gente. Você já vai ser, claro, uma das convidadas aqui para falar um pouco da sua história, contar a sua versão da história do triatlon, vindo lá de Brasília. Mas parabéns a Mariana Rata. Ô, Adri, e então foi uma vitória de surpresa, como você acabou de falar. E é claro que, pelo menos eu suponho, que uma vitória assim de surpresa tem um gostinho ainda melhor, não é? Nossa, foi sensacional. Foi muito bacana. E, como eu te falei, foi um momento único. Aquele momento eu nunca vou esquecer. E você considera aí, depois de todos esses anos passados, né, foi 1997. Foi o auge da tua carreira, assim, foi o ápice, foi o momento que você guarda aí mais especial aí na tua memória, ou houveram outros momentos que você também pode contar pra gente? Eu acho que o meu auge mesmo, acho que foi em 96, 97, 98. Foi o momento que eu realmente despontei. Em 96 eu fui vice-campeã do Troféu Brasil. Essa geração de meninas nós já estávamos chegando na Fernanda Keller. E em 97 foi o meu ano. Mas em 95 houve um campeonato sul-americano em Santos, onde eu também fui campeã, eu e Oscar Galindes. E em 98 eu repeti esse feito em Varadeiro, em Cuba. E também foi um momento muito especial.
venci a prova, eu acabei vencendo e a Mariana Rata ficou em segundo lugar. Eu acho que esses 4 anos, de 95 a 98, foram o ápice da minha carreira, né? Eu vim numa evolução, em 96 eu fui vice-campeã do Troféu Brasil, em 95 fui campeã sul-americana, eu e Oscar Galindes em Santos, e em 98 eu fui campeã pan-americana de novo em Varadeiro, em Cuba. Eu fiquei em primeiro lugar e a Mariana Rata ficou em segundo. E aí em 99 a Carla Moreno acabou vencendo, eu já senti que a Carla Moreno já estava também numa evolução muito grande, e aí em 2000 eu voltei a ser campeã do Troféu Brasil. Isso eu ia falar agora. E aí em 2001 eu já senti que o triatlon já não estava me dizendo mais muita coisa, entendeu? Foram 10 anos muito intensos vivendo o esporte. Mas eu já comecei, acho que o relógio biológico já começou a bater, já comecei a achar que eu estava com vontade de ser mãe, e aí já fui para outra vida. Certo. Adri, e puxando aí o gancho, você falou aí de diversos nomes, né? A Carla Moreno, a Mariana Rata, a própria Fernanda. Conta um pouco pra gente aqui como é que era enfim, eu já perguntei isso pra Fernanda. Ela tem uma visão dela, enfim, né, que também é super legal, mas como é que era o triatlon feminino? Como é que era naquela época, né, já que a gente, né, tem como objetivo aqui estar retratando um pouco da história para que os ouvintes que sejam dessas novas gerações possam entender. Naquela época eram bem menos mulheres, embora as mulheres estivessem mais próximas no sentido de que tinham os núcleos, né? O núcleo de Brasília, o núcleo de São Paulo, o núcleo das meninas do Rio, que tinham um pouco mais de tempo de vivência no triatlon, né? Porque afinal de contas o triatlon começou lá. Como é que era esse relacionamento que vocês tinham entre si, as adversárias, né? E como é que era esse núcleo, como é que era essa união, essa ou não desunião feminina, como é que era esse cenário? O que eu reparo hoje, né, nos meus treinos aí diários aqui em São Paulo? Não tem um dia que você vai treinar, seja na piscina, seja no parque, ou seja na USP, ou na ciclovia, ou nas estradas, que você não veja uma quantidade, pelo menos satisfatória, de meninas pedalando, correndo, nadando, né? E claro, o esporte como um todo evoluiu no Brasil desde esse começo aí, finalzinho dos anos 1990, que é quando você teve o teu auge na carreira, até agora. Mas como é que era no triatlon, né? Assim, a gente sabe dos nomes teu, da Cris, a Liane Beretta, que já era um pouco mais velha do que vocês, enfim, e as meninas do Rio de Janeiro e as meninas de Brasília, como a Aglaé, como a Mariana Rata. Como é que era esse relacionamento? Conta um pouco aqui pra gente. Era uma delícia, né? Nós éramos adversárias na prova, cada um olhava, obviamente todo mundo quer ganhar a prova, né? E éramos profissionais, né? Tinha dinheiro de premiação, tinha dinheiro no final do circuito, né? Então a gente vivia e respirava aquilo, era uma forma de ganhar vida, de ganhar dinheiro fazendo aquilo que você ama, né? Eu amava competir, amava praticar, treinar com objetivo competitivo. E então dentro do esporte a gente tinha essa relação bacana, era na hora da competição era competição, e fora a gente tinha uma relação, pelo menos nós paulistas, eu tinha uma relação muito grande com a Cris, né? A Cristina de Carvalho foi vocês eram uma dupla, né? Nós éramos uma dupla. A Cristina de Carvalho, que foi a pessoa responsável, na verdade, foi ela que me levou para o triatlon, né? Nós fazíamos USP, Educação Física na Universidade de São Paulo, ela era da turma de 89, era da turma de 90. E a gente começou, na verdade, a nossa carreira correndo dentro da USP, né? Nós éramos atletas de atletismo. Eu já corria desde os 15 anos e na faculdade foi um esporte que inicialmente eu comecei a olhar com vontade de competir. E a Cris também já corria, era uma boa corredora naquela época. E ela me levou para o triatlon. Eu fiz uma prova na USP, onde ela já competia há 1 ano, e eu fiquei apaixonada, encantada pelo esporte, né? Foi uma coisa maravilhosa.
E a partir daí, eu totalmente envolvida, já querendo competir, já fazendo parte desse meio, a gente acaba vivendo essa experiência de uma maneira única, né? Essa relação que você estava me perguntando com as meninas foi uma relação muito intensa. Eu, particularmente, mais com a Cristina, porque era paulista, nós estudávamos juntas, treinávamos juntas, mas nas provas tinha uma coisa muito gostosa nas viagens, né? A gente estava sempre junto, os meninos também, né? O Armando, o Marquinhos, Manzan, Galindes, era uma relação muito bacana. A única pessoa que realmente não fazia parte desse circuito feminino era a Fernanda. A Fernanda realmente, a gente não tinha acesso à Fernanda naquela época, né? A Fernanda era muito admirada por todas nós como atleta, mas a gente morria de vontade de ter uma amizade com a Fernanda, de saber como era a Fernanda Keller como pessoa. E, assim, não tenho nada contra a Fernanda, admiro muito ela, mas, assim, é uma frustração que eu acredito que também tenha sido de várias meninas que faziam parte daquele meio naquela época, da gente conhecer a Fernanda como ela é, entendeu? De estar mais junto da Fernanda. Isso, claro. É uma coisa que eu senti falta. Eu tinha esse acesso com todos os meninos do triatlo, com o Armando, com o Marquinhos, com o Leandro, e a Fernanda, para nós, essa geração que veio depois dela, a gente não tinha esse acesso, entendeu? Então, eu queria, Fernanda, se um dia eu puder te conhecer pessoalmente, assim, ter mais acesso a você, eu estou super aberta, eu adoraria te conhecer pessoalmente. Ai, que legal. É isso. Então, essa época, se eu não me engano, e a gente acabou deixando passar batido aqui no programa inaugural do Endorfina, que eu recebi a Fernanda, a gente deixou passar batido, mas era uma época que a Fernanda, ela morava, né, X meses do ano. Eu sei que ela passava temporadas lá, que se eu não me engano, acho que eram 2 temporadas por ano, morando nos Estados Unidos, justamente para, né, onde era o ápice do Ironman. San Diego, hoje, né? San Diego, exato, Boulder, San Diego, enfim. Ela até citou na nossa conversa que ela tem um apreço muito grande para algumas pessoas que foram as pessoas que a acolheram e a receberam lá, e onde ela morava na casa com essas pessoas quando ela passava essas temporadas lá nos Estados Unidos. Uhum. Então, eu acredito que muito dessa distância da Fernanda se deva, claro, ao fato dela, além dela estar no Rio de Janeiro, mas ela passava muitos meses do ano se preparando para o Ironman, treinando lá em San Diego e em Boulder e tal. Uhum. Mas vamos sim promover um encontro entre vocês. Eu não sabia que você não conhecia a Fernanda pessoalmente. Não. Conheço pessoalmente, competia pessoalmente, mas a gente não tinha essa... Mas não de conversar, de ter um papo como a gente está tendo aqui, que não tem nada a ver com o triatlo. Quem sabe agora que vocês duas estão aposentadas e que o Endorfina está servindo aqui como um catalisador aí para que vocês, triatletas, possam contar suas histórias, a gente marca uma mesa redonda num episódio futuro entre as meninas do triatlon dessa época, com a Aglaé, com a Liane, enfim, a Liane, eu já estou tentando entrar em contato aqui com a Liane para marcar uma conversa com ela, mas vamos lá. Muito bacana. Bacana, Adri. Aí, me diz uma coisa, e eu lembro dessa época, realmente eram poucas as meninas e tal. Agora, você começou no triatlon através da Cris, através da corrida, mas você vinha de uma... né, você escolheu fazer educação física, então acredito que você já tinha uma base esportiva. Da onde que surgiu assim, essa vontade de fazer esporte e acabar caindo no gosto pelo triatlon? Com certeza foi influência dos meus pais. Meus pais, os dois, gostavam de correr. Eu morava em Santo André, passei minha infância em Santo André, no ABC. E a gente ia para um parque ali pertinho, que hoje é Parque Celso Daniel, mas é a antiga GE, era um parque super gostoso, arborizado, e nós morávamos numa casa super gostosa e tínhamos os 2 cachorros. Então meus pais iam correr e eu ficava passeando com os cachorros no parque. E aí com 15 anos, acho que de tanto ir pro parque, ver meu pai e minha mãe correrem, eu comecei a correr, eu comecei a achar uma delícia praticar a corrida. Então, nessa fase de 15, eu também comecei, era a época, o auge da ginástica aeróbica, lembra? Eu comecei a frequentar academia, tinha um professor lá que eu adorava fazer aula dele, então eu passei um pouquinho pela fase da aeróbica,
De polaina, meia calça neon, né? Tudo que tinha direito. Aquele cabelo, não sei como é que chama, aquele cabelo enroladinho, né? Da Olivia Newton-John. Exatamente. Essa a gente parte. Tá ficando antigo, meu Deus do céu. As pessoas não vão saber o que é isso, Michel. E aí eu comecei, mas aí eu vi que a academia não era... O que eu gostava mesmo era de correr, entendeu? Então, daí eu fui para a faculdade, já vinha com essa basezinha da corrida, e que foi onde eu comecei realmente a treinar atletismo. E aí o que mais me motivou, né, eu comecei, na verdade, com a corrida, porque a USP tinha uma corrida de revezamento no Japão, se chamava Ekiden. O Ekiden, Então, foi daí que eu comecei a ver que eu levava jeito para o esporte, que eu era uma boa corredora e tinha essa viagem bacanésima, que a Universidade de São Paulo era convidada por ser a melhor universidade da América Latina. E então íamos eu, a Cristina, a Fernanda Butenas, tinha uma equipezinha que praticamente foi quase todos os anos, entendeu? Infelizmente, porque não tem renovação do esporte, né? A USP realmente eram sempre as mesmas corredoras que acabavam indo todo ano. Era um evento para mudar, né? Cada ano ter corredoras novas. Então, eu acabei indo durante esses 4 anos de universidade. Eu e a Cristina, nós íamos em todos os anos. E aí, nesse meio termo, surgiu o triatlon também, né? No meus terceiro ano de faculdade, apareceu o triatlon na minha vida e eu fiquei totalmente enlouquecida, apaixonada. Já vim com a base da corrida, já fazia os treinos de natação na própria universidade e tive um incentivo muito fácil, porque eu namorava um dono de uma indústria farmacêutica, então eu sou, na verdade, uma das pessoas que eu me considero com muita sorte, porque é um esporte caro, né, um esporte elitizante, e eu acabei ganhando uma bicicleta deles, já era uma super bicicleta, e ele me deu toda a estrutura para começar a treinar. Então, assim, devo isso ao meu ex-namorado também, além de Cristina de Carvalho, a ele. Zeca, passado, tá? Legal, vamos editar essa parte aqui depois, o Zeca não precisa saber. Aliás, não, mas o Zeca sabe, não tem problema. Não. Claro, o Zeca é compreensivo, vamos lá. Só puxando o gancho aqui também, Adri, então, se teus pais eram corredores, aliás, acho que na nossa geração, né, a gente tem, né, eu sou um pouco mais velho do que você, mas a gente tem aí a mesma idade, 40 e... lá vai algumas pedradas, mas você ter pais corredores é uma coisa que, puxa, era bem raro naquela época, né? Porque a corrida também era uma coisa pequena e, então, assim, você teve, além de ter sorte com namorados que te proporcionaram bicicletas e equipamentos e tal, você também teve essa sorte, que eu acho que você reconhece, de ter pais que te incentivaram, não só através das palavras e das facilidades, de estar te proporcionando uma vida que te permitisse praticar um esporte que é realmente elitista, não tem o que dizer, né? Uhum. Mas pais que davam o exemplo em casa de estarem praticando corrida, né? Você vê, eu não sei se tem muitos pais de pessoas da nossa idade que faziam algum esporte. Hoje a gente faz esporte e dá o exemplo para os nossos filhos, embora nem sempre eles queiram seguir. Mas que bacana isso, achei bem legal e que privilégio, parabéns aí pelos teus pais. Eles estão por aí ainda? Não, e os dois continuam super ativos. Hoje eles não podem mais correr, porque também já tem 70 e poucos anos, já não tem mais cartilagem, dores, mas meu pai nada todo dia e minha mãe caminha e faz musculação. Que bacana, cara, muito legal mesmo, que bom. E por falar agora, né, seguindo aí o que você estava conversando do patrocínio e tal, aliás, eu lembro, né, que você na época chamou super a atenção de todos nós, porque sempre a busca por patrocínio foi, e eu acredito que continue sendo uma luta, embora hoje com a evolução do triatlon, com as redes sociais, eu acho que, e com a evolução da indústria que vem associada ao esporte de equipamentos e materiais esportivos, seja um pouquinho mais fácil, né? Mas eu lembro que você teve um patrocínio da Visa, né? Que era, acho que um projeto olímpico, uma coisa super legal, e os caras exploraram a sua imagem aí para além das revistas de triatlon, da Trekking e da BC Sport, você também teve a sua imagem explorada legal pela Visa, né? Foi, mas exatamente o que você me falou. Foi um projeto olímpico que começou exatamente no auge, né, em 97, quando eu ganhei o Troféu Brasil. Éramos eu e uma remadora, e o projeto era
me preparar para Sydney 2000, onde o triatlon ia estrear nas Olimpíadas. Mas, infelizmente, eu tive uma lesão e eu fiquei um ano tentando curar essa lesão. Nenhum médico descobriu o que era. E isso é uma grande frustração da minha vida, se você quer saber, porque eu tinha um grande patrocínio, o maior patrocínio na época, né? Que então, ele me lembro que foi uma coisa, foi difícil para mim, por quê? Porque a gente tinha eu tinha a possibilidade de viajar o mundo inteiro fazendo o circuito mundial. E o que fazia a gente pontuar, quanto mais provas fazíamos, mais pontos a gente acumulava. Exato. E a gente subia no ranking. Então, assim, a chance de eu estar entre as 3 atletas que iam para o Brasil era totalmente, eu ia estar dentro, porque o patrocínio me bancava. Praticamente certo, né? Porque você ia poder pontuar numa quantidade enorme de provas. Exatamente. E aí, nesse último ano, que era o ano de pontuação, que era 99, eu tive essa lesão que me tirou completamente do circuito mundial. Eu fiquei procurando médicos que me curassem. Fiz tratamento para coluna, não era coluna. Fiz tratamentos horrorosos. Eu não gosto nem de lembrar dessa época. E aí acabaram indo as outras 3 meninas, que eram a Sandra, a Mariana e a Carla Moreno. Né? As 3 acabaram ganhando a vaga e eu fui a 4ª que acabou não indo para as Olimpíadas. Então, assim, foi um momento de muita frustração. Eu acho que a partir disso aí também foi um marco de eu ter virado a chavinha e falado, putz, eu queria tanto ter ido. Era uma vontade tão grande, me frustrei tanto, que aí eu comecei a olhar para outro lado, entendeu? Eu comecei a achar que o triatlon já não estava me trazendo tanta satisfação. Foi aí que depois eu passei para as provas de aventura. Entendi. O que a gente que já viveu aí muitos anos como atleta e como esportista, enfim, isso que aconteceu com você é bem compreensível e, embora você esteja revelando isso aqui agora, eu acho que faz total sentido, enfim. Agora, para emendar também aí nesse mesmo assunto, a gente tem, né, sucessos, como você citou na sua carreira, e a gente também vive os altos e os baixos, né, e provavelmente esse aí, como você acabou de falar, deve ter sido o seu baixo mais baixo, o seu vale mais profundo aí. Mas vamos lá. Qual foi o momento, ou qual foi a situação, ou qual foi a falha ou o fracasso que você viveu na tua vida esportiva que você considera que foi mais transformadora para você e que depois, em decorrência desse insucesso, dessa meta não atingida, dessa frustração, você acabou se tornando uma pessoa melhor? Tanto faz esportivamente ou não, mas porque a gente ouve muito disso de grandes atletas e de pessoas que têm títulos. Agora, recentemente, a gente ouviu isso do Federer e tal, que a contusão que ele teve aí nos últimos anos foi o que, num primeiro momento, fez com que ele pensasse em abandonar as quadras, e pelo menos eu li isso, né? Eu acredito que seja verdade. A mulher dele falou, não, pelo amor de Deus, e parece que a mulher dele é uma suíça aí também que apoia pra caramba o cara. Falou, não, se você quiser parar, você para, mas você vai parar tentando lutar e não parar abandonando o esporte porque está com uma lesão e acha que está com uma idade que já venceu o prazo. E, de fato, ele acabou voltando, né? Parece que ele passou aí por um período bem, bem difícil aí até recuperar a forma, e depois a gente acompanhou eles nas quadras, principalmente no ano passado, aí, batalhando e lutando, e esse ano ele já está conquistando vários títulos, enfim. E ele diz que ele é uma pessoa feliz por ter ouvido a esposa dele não ter se entregado a uma lesão ou um pensamento negativo que vem à nossa cabeça quando acontece qualquer coisa ruim, né? Infelizmente a gente reage dessa maneira, mas eu acho que a diferença entre um campeão de verdade e um não campeão é o que ele faz com essa informação e com esse fato que acontece nas nossas vidas e que a gente não controla, e o que ele transforma, né, depois de que aconteceu isso com a pessoa. Então, você pode dizer aí alguma coisa que te vem à cabeça, ou algum fracasso, alguma frustração que você teve, que você depois, hoje, né, no alto dos teus 40 e poucos anos, diz, não, ainda bem que eu passei por isso, porque é isso que me deu força para eu me tornar o que eu sou hoje? Na relação esportiva, acho que foi exatamente esse fato, que foi realmente muito difícil para mim.
né? O que ele te ensinou, então, esse fato, né? O que você pode dizer assim, puxa, hoje eu sou uma Adri, que se eu não tivesse vivido aquilo, eu talvez não fosse a Adri X. Não, o que eu me recordo, assim, a sensação que eu tenho, que era uma expectativa tão grande, era uma, né, tanto de patrocínio como minha, de conseguir essa vaga, e eu não consegui, em 2001, eu senti que eu não tinha mais essa vontade de voltar a competir e fazer triatlon, entendeu? Como eu fazia antes. Me deu exatamente o efeito contrário. Poderia ter aparecido alguém na minha vida para me incentivar, não, você vai, você consegue. Mas não, eu queria uma coisa nova na minha vida, eu queria um desafio novo, né? E aí foi aí que surgiu a prova de aventura, né? Onde é um esporte completamente diferente, não é um esporte individual, onde sou eu comigo mesmo, eu que tenho que gerenciar a minha frustração, eu vou mal numa prova, mas a semana seguinte tem outra prova, eu vou me superar e vou bem. Aí eu migrei para um outro esporte, onde eu vivenciei um outro mundo, completamente um mundo diferente do triatlon, né? Aí eu acho que eu já estava no fim do processo quando isso aconteceu, Michel, né? Entendi. E ao longo de todos esses anos esportivos, sem dúvida, tudo que eu vivi é a Adriana de hoje, entendeu? É a Adriana que tem foco no trabalho, é a Adriana que tem determinação, que tem força de vontade. Tudo que eu sempre vivi no esporte, né, com treinamento, com aquela garra, hoje eu transporto para a minha vida pessoal, né, na educação que eu dou para os meus filhos e na minha profissão, né, que é o que eu amo fazer hoje em dia, que provavelmente a gente vai falar isso mais para frente. Isso, já vamos falar agora, né, para quem não sabe, você é professora, né, você tem uma graduação na educação física, como você falou, a pós-graduação em fisiologia do exercício, e hoje você é diretora técnica da TPM, né, Treinamento para Mulheres, que é a assessoria esportiva, acho que foi a primeira, né, em São Paulo pelo menos, ou talvez no Brasil, que tenha se especializado somente em mulheres. Hoje a gente já vê algumas, né? Adri, aí, né, você treina meninas, mulheres, enfim, eu não sei exatamente qual que é o teu público, mas independente disso, depois de tudo que você viveu e no triatlon principalmente, que foi o esporte onde você foi profissional, o que você diz, ou qual que é a lição que a Adriana Piasek dá para suas alunas, que você trouxe, que você viveu, que é uma lição que você aprendeu às duras penas, com o seu suor, e horas em cima da bike, na piscina e na pista de corrida, que você passa para suas alunas, independente do nível, se seja uma que é mais pesada e que está querendo começar a caminhar, ou uma que está querendo, sei lá, melhorar o tempo numa prova de 10 quilômetros ou mesmo num triatlon? Então, o meu grupo hoje, na verdade, Michel, é muito focado em qualidade de vida, né? É engraçado isso. Hoje, assim, eu fazendo um retrospecto da minha vida, hoje eu acho que eu gostava muito mais de treinar do que competir, né? Competição veio por acaso, veio por uma série de fatores. Mas o treinamento em si é o que me alimenta, né? Até hoje eu tenho contato com as atividades, né? Eu corro, eu pedalo. Nadar, na verdade, eu só nado no verão, quando começa a ficar quente. Eu dei uma abandonada na natação, mas o ciclismo e a corrida ainda estão presentes. Você está bem fisicamente ou você está, como eu, quebrada? Não, eu estou bem dentro de certas limitações, assim. Para pedalar, estou pedalando super bem, não sinto absolutamente nada. Hoje é a modalidade que eu mais gostaria de fazer, mais preciso fazer, na verdade, é o ciclismo. E a corrida eu tô com uma lesãozinha de cartilagem, uma dorzinha no quadril, então hoje em dia eu não consigo fazer treinos intensos, eu tenho que fazer treino de 40, 50 minutos, trotando, um dia sim, 2 não. Né? Mas eu vou continuar fazendo isso até, porque na verdade das 3 modalidades a que mais me preenche é a corrida. Eu amo correr. Então, se eu conseguir, corria 5 vezes por semana, passei a correr 4, depois 3. Então, a gente vai fazendo, vamos dosando de acordo com a nossa capacidade. A gente vai dançando conforme a música, né? E a música, com o passar dos anos, vai ficando mais lenta. Exatamente. Exato. Então, como eu estava falando das meninas, né? O foco é qualidade de vida, é envelhecer com saúde, né? Não tem essa finalidade competitiva.
Então, o que eu mais admiro no meu trabalho é isso, né? O que eu faço, a minha profissão, na verdade, estou puxando uma sardinha para o profissional de educação física? Não, não é. Isso é o erro. Não, mas pode puxar. Aqui a gente não tem censura, não. Vamos lá, Não, pode falar. o meu ponto de vista, entendeu? Assim, eu amo o que eu faço hoje, por quê? Porque eu vejo essa transformação das pessoas, né? Eu vejo as pessoas emagrecendo, melhorando a autoestima, melhorando a qualidade de vida delas, né? Então, esse retorno é uma coisa, assim, eu amo o que eu faço, Michel, o retorno, é uma gratidão enorme, né? Você vê o quão você transforma a vida dessas pessoas, o quão você melhora a vida delas em si, a relação dela provavelmente com o marido, com os filhos, né? Então, hoje em dia, esse é o meu retorno, né? Hoje eu vendo saúde, né? Então, eu tenho esse grupinho, né? Que é um grupinho de corrida, mulheres de 70 a 40 anos de idade, né? Esse público, e o trabalho mais específico que eu faço é o de personal trainer. Então, eu dou de 7 a 9 aulas por dia, todo dia. É bem puxado, né? Administra filho. A gente fala dessa rotina aqui já que eu quero te perguntar também, né? O que é mais difícil, ser uma triatleta ou ser uma mãe, personal, dona de assessoria, esposa, e enfim. Mas deixa eu te fazer aqui então para ver se eu arranco alguma coisa de você. Legal, aí chega essa pessoa de 40 a 70 anos e fala, puxa, Adri, eu vou parar porque tá ficando muito frio agora no inverno e eu me desanimei, ou eu estou cansando, eu não estou melhorando, né? Que é uma coisa que a gente ouve, né? Eu passei os últimos quase 16 anos também ensinando o esporte, tentando passar um pouco dessa minha paixão pelo esporte para os funcionários do Grupo Pão de Açúcar. Então chega alguém para você e fala assim, puxa, Adri, não, olha, está acontecendo muita coisa ruim na minha vida, ou eu me separei, ou aconteceu isso, ou a mulher que engravidou e teve que parar e depois fala, não, agora eu não vou voltar. O que você consegue ensinar que é uma coisa tua, assim, ainda mais de mulher para mulher, né? Aliás, eu vou puxar, né, aí aos ouvintes, eu vou puxar um pouco desse assunto aqui nos nossos programas, não porque eu seja machista ou feminista, enfim, mas porque, assim, na época que a gente competia, para as mulheres era muito diferente da realidade que é hoje. E eu acho que ainda a realidade masculina e feminina é diferente, infelizmente, tanto de oportunidades quanto de facilidades, enfim. Mas, como a gente está falando aqui da história do triatlon, eu vou abordar um pouco desse tema, porque hoje me assusto no sentido positivo, me surpreendo positivamente quando eu vejo, como eu disse agora, várias mulheres pedalando, correndo e nadando, sozinhas à noite, de dia, às 4:30 da manhã. E naquela época eu sei que era difícil para os homens a gente encontrar um grupo, encontrar companhia, eu imagino para as mulheres, porque a quantidade era infinitamente menor do que a dos homens ainda. Uhum. Mas vamos lá, então chega uma aluna dessa, sei lá, e fala para você, não, olha, já estou há 1 ano e meio sem treinar, porque estava grávida e tal, e ela fala que quer parar, e você vê que ela estava evoluindo, ela estava numa pegada legal, o que você diz para ela? Dependendo da liberdade que você tem com o aluno, eu acho que você tem que tentar investigar o porquê, né? Porque... vamos supor que você tem liberdade total, mas assim, o que você usa que faz parte da Adri, do teu, né, enfim, da tua existência, pela tua experiência no triatlon principalmente, porque a gente está falando de esporte ainda. Assim, o que você usa como argumento, tipo, não desiste, vai em frente, né? Tipo, o que você pode ensinar para os seus alunos ou para essa aluna hipotética aí que ficou grávida e ficou quase 2 anos sem fazer esporte por causa da gravidez e quer voltar, mas deu preguiça porque ganhou um pouco de peso, perdeu forma, perdeu tônus, né? E claro, está muito mais ocupada. Eu acho que ela tem que tentar lembrar de como ela era antes de engravidar, né? Ela tem que buscar esse objetivo. Porque isso aí é muito mais da pessoa, né, Michel? Às vezes a pessoa está passando por tantos momentos difíceis ali, e se ela não quer se ajudar, é difícil alguém entrar para ajudá-la, entendeu? Mas o meu papel é óbvio, é de incentivar. Putz, você não quer correr? Vamos tentar pedalar. Tem um grupinho de ciclismo na ciclovia. É tentar encontrar uma modalidade ou alguma coisa para ela se reencontrar de novo. Né? Acho que esse é o nosso papel, é tentar investigar, claro, o porquê, por que está acontecendo isso, se ela enjoou da corrida, vamos tentar o ciclismo, enjoou do ciclismo, vamos fazer o funcional, vamos fazer remo. Então é tentar entender numa coisa, né, num plano uma coisa mais ampla,
o que ela poderia fazer, né? Mas eu acho que é muito mais da pessoa. A pessoa tem que procurar ajuda, né, Michel? A pessoa que tem que estar afim de mudar, de querer, de procurar. E aí a gente entra nesse papel de direcionar, né? Você tem que ter foco, tem que ter determinação, tem que, né? Que isso não é problema pra gente, né? Você sabe, assim como você é como eu, né? Agora a maioria das pessoas, né? Nós somos uma minoria. Nós, atletas, somos uma minoria. É muito difícil a pessoa acordar às 6 horas da manhã para fazer aula de personal, entendeu? Na verdade, ela tem que encontrar essa motivação nela. A gente ajuda, né? A gente pode ajudar dando exemplo, dando estímulo, marcando, olha, vamos para o parque tal hora. Mas é verdade, é aquilo que a gente estava falando agora há pouco, antes de começar a gravação, sobre os nossos filhos. Por mais que a gente queira passar para eles o nosso conhecimento, a nossa experiência, nada substitui a sua própria vivência, a sua própria experiência. E no caso aqui, a motivação, se a pessoa de fato não encontra nela de jeito nenhum a motivação, realmente fica difícil de você fazer ela tomar qualquer atitude na vida e não só esportiva, né? Mas, Adri, vamos voltar aqui um pouquinho a alguns anos aí, voltar a falar do triatlon. Conta aí alguma história, que tem alguma história que te marcou no triatlon, seja positiva, seja também negativa, um fato ou alguma prova que tipo foi a prova, independente do resultado, mas foi a prova que você fez uma viagem, sei lá, esse sul-americano, né, pan-americano em Cuba, pela atmosfera. Conta aqui alguma coisa para a gente registrar aqui nos arquivos do Endorfina como parte do patrimônio histórico-cultural do triatlon brasileiro. Essa ficou boa, hein? Michel, eu não consigo te relatar uma, entendeu? Porque como a gente fazia triatlon olímpico, a gente tinha muitas provas, né? A gente tinha mês que aconteciam 3 provas, um final de semana seguido do outro, uma viagem aqui, ia para Belo Horizonte, a semana seguinte ia para o Rio, depois fazia uma prova em São Paulo. Mas assim, a recordação bacana que eu tenho é que naquela época a Confederação Brasileira de Triatlon tinha uma verba muito boa para levar os atletas a competirem, entendeu? Então assim, a gente foi para Ilhas Bermudas, eu lembro de momentos assim, engraçadíssimos com o Manzan, com o Mansur, que até hoje está super nativa, competindo. Admiro muito o Mansur, é meu amigo querido, que eu admiro muito. Então, esses momentos em grupo são muito bacanas, né? Então, foi Cuba, Bermudas, Lausanne, e as viagens nacionais aqui. Nós tínhamos um grupo, era muito gostoso fazer. O legal é que a gente ia em grupo, né, Adri? Não sei como é que é hoje, né? Daqui a pouco a gente descobre, mas a gente fazia viagens em grupos, então fretava um ônibus, sei lá quem que organizava, ou a gente mesmo se organizava, ia de carro todo mundo junto, num comboio. O que eu acho que é uma grande diferença para hoje com relação à evolução do triatlon, que trouxe todas essas pessoas hoje, que graças a Deus estão dando continuidade ao triatlon, é que naquela época, como nós éramos menos pessoas, a gente conseguia, enfim, ter mais contato uns com os outros, e a gente precisava dessa ajuda até para ficar mais fácil de você ir para as provas, divulgar. As pessoas te contavam, olha, eu fiquei sabendo que vai ter um triatlon tal, né? As coisas, a gente tinha muito mais uma irmandade, que eu não acho que era necessariamente melhor do que hoje, mas é porque o contexto, né, a época pedia isso, porque, enfim, éramos menos pessoas. Era uma delícia, era muito gostoso. Lembro viagens que a gente, Leandro, Manzan, Armando, a gente fez um triatlo uma vez em Bariloche, que depois da prova fomos fazer umas corredeiras, fomos fazer um rafting no dia seguinte, então era muito gostoso. Eu tenho lembranças muito boas das nossas viagens. O Leandro foi? Nessa prova eu acho que o Leandro não foi. Foi Marquinhos, Galindes, Armando e Ribeiro. Eu lembro de nós 4. Legal, porque você falar que ele vai descer uma corredeira depois de um triatlon, eu não consigo enxergar muito o Leandro associado a uma aventura dessa, mas enfim, faltou a ideia de ter perguntado para ele, mas vamos ver se ele ouve aqui o programa e diz pra gente depois se ele desce corredeiras ou se ele já desceu. Mas enfim, um grande abraço, Leandro, uma pessoa que a gente respeita muito e também outro grande amigo meu. Ô Adri, vamos lá, a gente já está quase aqui dando o nosso tempo. Vamos lá voltar àquela pergunta que eu disse que eu faria aí mais para frente. Triatleta,
a Adri, triatleta, com toda a rotina de treinos que eu imagino que você tinha, né? Como era a minha rotina, super puxada, como é de todo triatleta profissional hoje. Ou a Adri, professora, mãe, esposa, dona de casa, mulher, enfim, o que você sente que pega mais? Era mais fácil ser triatleta ou é mais fácil ser Adri hoje? Era muito mais fácil ser triatleta, não se compara. Eu só tinha, quando eu fazia triatlo, eu carregava uma pochetezinha. Hoje eu carrego uma Samsonite, entendeu? Mas não troco por nada, assim. Eu vivi maravilhosamente os anos de atleta, mas a vida que eu levo hoje, com o contexto esportivo, a Adriana treinadora, a Adriana com os alunos, com as suas relações, com os seus amigos, eu não troco, entendeu? Claro. Tudo que eu vivi, eu trouxe para hoje. Aliás, eu acho que isso que você acabou de dizer é o relato típico de quem aproveitou as fases da vida. Não tem nenhum ressentimento, somente memórias boas e, enfim. E soube aproveitar os momentos, claro, com os altos e os baixos, como a gente disse, mas as coisas passam e você mudou na sua vida, você acabou evoluindo para outras fases e que te levaram até a vida que você tem hoje e essas memórias. Muito bacana. Você fazia, a gente passou dessa parte, mas eu vou voltar aqui rapidinho porque eu tenho essa curiosidade. Hoje em dia a gente, né, além dos acessórios, né, eu estava conversando hoje de manhã com o Sarran sobre isso, os acessórios, né, o Garmin, o potencímetro e vai, enfim, a gente tem hoje 1.500 tipos de acessório, que alguns deles eu acho que eu adoraria ter usado quando eu competia, eu acho que teriam ajudado bastante, mas tirando os acessórios, a gente também tem um monte de complementos ao treino hoje em dia, que são muito mais evidenciados e muito mais do conhecimento das pessoas, desde a nutrição, que na nossa época já era alguma discussão, mas não tinha tantos recursos e talvez não tinha tantos conhecimentos, mas tem a funcional, tem o tal do fortalecimento do core, psicologia, meditação. Você tinha algum complemento, Adri? Mesmo a musculação, né, que antigamente ela era vista mais como uma coisa meio tipo, né, hoje em dia é parte fundamental de qualquer treino, não só do triatleta e tal. Você tinha na tua rotina diária, você tinha algum treinamento adicional para te preparar para as provas? Não, de maneira alguma. Eu odiava eu detestava academia. Eu só nadava, corria e pedalava. Eu fico imaginando exatamente se nós estivéssemos vivendo as ferramentas que nós temos hoje no passado. Sem dúvida, a nossa performance ia ser muito melhor, né? Os números de lesões principalmente no ia quesito ser menor, equipamento, né? Equipamento e lesões, né? Exatamente. Toda essa parafernália, né? Que hoje ajuda a gente a evolução, né, absurda de biomecânica, do potencímetro na bicicleta, né? Então quer dizer que você não tinha uma equipe multidisciplinar contratada pelo seu namorado para te ajudar? Não existia isso na época, eu acho, viu, Michel? Era a gente, no máximo a gente tinha um nutricionista, né? Que na época a Patrícia, inclusive, Tolucci era a nossa nutricionista, foi a nutricionista, até hoje continua, né, trabalhando nesse segmento também, é excelente nutricionista. Já ela vai vir conversar aqui com a gente, para a gente saber como é que era e como é que é hoje, né? Porque ela tá deve ter uma mudança grande, né? Época. Deve ter uma grande evolução também. Então, assim, a gente tomava BCAA, que era o aminoácido, era ornitagina, eram umas coisinhas... Nossa senhora, você lembrou. Ornitagina, era isso. E era isso que a gente tomava, né, Michel? A gente não tinha essa grande indústria por trás, hoje um monte de whey protein, era gelzinho, era gu, a gente se virava com o que tinha. Era maltodestrina na caramanhola, misturadinha com a... Eu ganhei muito triatlon comendo power bar, mastigando, porque não tinha gel, pelo menos não tinha no Brasil. Colava na boca. E comendo batata cozida no alumínio. Atenção, hein? Eu lembro disso. Porque você fazia provas longas, né? Eu não chegava a isso. Era só gelzinho e maltodestrina na caramanhola pela duração da prova. Mas... Com certeza, Michel, seríamos atletas muito mais bem-sucedidos e provavelmente com menos lesões, né?
Eu acho que talvez esse quesito menos lesões, acho que teria sido mais útil do que necessariamente a gente ter sido mais bem sucedido, porque a verdade é que, enfim, você ouve e conversa, mesmo aqui no programa com os triatletas aí da antiga, e todo mundo está lidando com uma lesão ou outra. Mas você sabe que eu penso o seguinte, viu, Adri? A gente tem as nossas lesões e a gente não vai conseguir nunca identificar o que estava para acontecer independente da gente ter sido atleta ou não, e quantas lesões que a gente não está evitando pelo fato da gente ter um corpo que foi preparado e tal. Uhum. Mas a verdade é que é o que eu digo para as pessoas, eu prefiro, não me arrependo também de nada, né? Mas eu prefiro ter as lesões que eu tenho hoje, ter as histórias que eu tenho para contar, do que ter vivido, vamos dizer, uma vida com menos emoções e sem o esporte profissional e não ter tantas histórias esportivas, né, para contar. Eu acho que isso também faz parte do amadurecimento que a gente tem à medida que a gente vai envelhecendo, e aquilo que eu acabei de dizer, de aceitar, né, a realidade que você viveu e saber que aquilo é passado e que agora você está numa outra fase. No final das contas, né, o meu lema é assim, o que mais importa é o hoje. Uhum. O que você viveu é legal e fica na tua história e te marca e te conduz para o que você é hoje, e o futuro a gente não sabe, né? O dia de amanhã ninguém sabe o que vai acontecer. Mas bacana. O Adri, a gente não falou aqui desse assunto, né? Mas vamos passar aqui rapidamente. A música sempre teve um papel importante na tua vida, como teve na minha. E você acabou me dizendo que era um hobby, enfim. Você continua aí curtindo bastante música e usando a música também para te motivar aos seus treinos, pelo menos? Na verdade é uma motivação muito mais pessoal, é a minha terapia, né? O momento que eu não estou fazendo nada, que são raros, eu acabo fuçando, descobrindo, montando minhas playlists, porque hoje em dia eu não consigo, é engraçado, né? A gente corria, tinha um foco, tinha aquela determinação, tinha que fazer pista, tinha que se concentrar, jamais treinava ouvindo música, né? Hoje em dia a música para mim faz parte fundamental da minha vida. Eu não consigo correr sem ouvir a playlist que eu montei, ou o som que eu acabei de baixar, ou mesmo pedalar, né? Por quê? Porque não é o momento que eu tenho que estar focada, eu não estou dando tiro, eu não tenho um foco competitivo. É o momento de lazer, é o momento que eu estou ali comigo fazendo a minha terapia, né? Então, a música tem que entrar nesse momento para mim. Legal. Sem música eu não consigo, engraçado. Eu não preciso de ninguém, eu não preciso de companhia para treinar. Eu gosto de treinar sozinha, porque é esse o momento que eu preciso para estar comigo mesma, ouvindo um som. A terapia. A minha terapia. Para mim é igualzinho. Treinar é terapia. E eu acho que pelo menos para mim, é uma das melhores terapias que tem, e não porque eu tenha testado outras, mas porque, assim, durante os treinos, as pedaladas ou principalmente as nadadas, né, que você fica olhando para o azulejo, fica mais fácil de você se concentrar ou de você esquecer dos problemas, mas é onde você consegue muitas vezes chegar a soluções ou acalmar os seus pensamentos para poder, enfim, resolver os problemas. Sem dúvida. Né? É isso mesmo. Mas vamos lá. Adri, estamos terminando, mas antes de acabar, vamos supor aqui, e você ainda acompanha, embora à distância, o triatlon, você está no meio esportivo e tal. O que você acha, né? Vamos supor aqui que você que você acha uma lâmpada mágica na praia, pega ela e lá tem um gênio, você, né, tem direito, a um desejo. E esse desejo tem que estar relacionado ao triatlon ou ao esporte de uma forma geral. Assim, o que você faria hoje o que você mudaria, ou o que você acrescentaria para melhorar o triatlon ou o esporte de uma forma geral no Brasil? A gente teve aí agora, no ano passado, as Olimpíadas, né? Daí no ano retrasado, né, se não me engano, na Copa do Mundo, enfim. E a gente achou que ia ter um legado, todo mundo falou de legado e tal, tirando os estádios e as instalações, que isso é um capítulo à parte, a gente não precisa falar aqui, mas que não deu resultado também. Mas o que você, assim, o que você acha, pela sua visão, né, também como cidadã brasileira, que a gente poderia fazer, ou se você tivesse uma varinha mágica e pudesse falar, olha, eu queria mudar uma coisa no triatlon ou no esporte? Eu acho que
o que eu penso muito, que é uma coisa que me dói muito, é essa roubalheira que existe, né, de um modo geral, que hoje em dia a gente está vendo em todos os segmentos, inclusive nas confederações, né, Michel? Então, assim, se esse dinheiro realmente entrasse para levar, né, levar para os atletas, era o que eu desejaria. Eu não vivi isso, a gente tinha patrocínios individuais, né, a gente corria atrás do patrocínio. Então, assim, eu acho que o Brasil precisava disso, sabe? De um apoio forte, de um incentivo forte. A coisa já vem melhorando, eu acho que está melhorando, mas essa roubalheira é uma coisa que me desgasta, né? A Confederação Brasileira de Natação, um absurdo, pegando verba pegando premiação de aluno, de atleta, né? Me deixa indignada, porque só a gente que viveu isso sabe o quão difícil é treinar, né? Ainda mais nas condições que a gente vive. O atleta que mora em São Paulo, meu Deus do céu, a gente faz milagre aqui, né, Michel? Claro. Talvez a gente não precise, né, só para complementar aí então esse teu desejo hipotético, não precisaria nem aumentar a verba, era só pegar a verba que já se destina e fazer ela chegar nos atletas e nas escolinhas de base, principalmente nas crianças que estão se desenvolvendo nas modalidades. Acho não, né? Seria com certeza um caminho, pelo menos mais curto, para a gente poder tentar ver um mundo melhor, né? melhor para o esporte. Não, e criar cidadãos melhores, crianças melhores, né? Porque o que falta é isso, né, Michel? Você acabou de falar, se tivesse uma escolinha, né, como existe escola, tivesse escolinhas de esportes espalhadas por todas as cidades, com certeza teríamos cidadãos melhores, pessoas melhores. Certeza, que bom. Adri, que legal, acho que foi muito legal a nossa conversa aí hoje. Queria te agradecer, foi um prazer aí ouvir um pouquinho mais das tuas histórias e tal. Para terminar, diz aí para os ouvintes, quem quiser mais, eu vou colocar aqui no rodapé aqui do post do programa uns links aí de assuntos que a gente conversou aqui hoje e tal. Onde que as pessoas podem conhecer o teu trabalho como personal ou como professora? Você tem rede social? Você tem site? Michel, eu tenho o meu Instagram, né, que é o Adri Piasek, e o treinamento para mulheres. É lá que eu acabo colocando algumas informações, mas na verdade o pessoal não é aberto, né? O meu Instagram pessoal eu sou uma pessoa muito fechada, por incrível que pareça, eu tenho esse meu lado expansivo, gosto de me comunicar, mas eu tenho um lado que eu gosto de me preservar, né? Então, assim, tem o lado, o meu perfil pessoal é fechado, eu não acabo aceitando só pessoas que me conhecem, mas o treinamento para mulheres, qualquer pessoa tem acesso, ele é aberto. Legal, eu vou divulgar o site então aqui nos links depois do post, para quem quiser, enfim, te conhecer, saber onde é que você dá treino, como é que funciona e tal, eles te procuram e vão conhecer um pouquinho mais aí sobre o seu trabalho. Legal, Adri, muito obrigado, foi um prazer. Manda um abraço aí pro Zeca, pra Grazi e pro Fred. Bons treinos, a gente se encontra por aí ou lá no clube na hora de pegar as crianças no esporte. E parabéns pela tua contribuição pro triatlon, parabéns pelos teus títulos, parabéns por tudo aí que você representou e que com certeza colaborou também para que o triatlon se tornasse o esporte que é hoje no Brasil, do tamanho que está hoje no Brasil. Então, parabéns, muito obrigado e a gente se encontra por aí. Muito obrigada a você, Michel. Eu adorei fazer parte desse projeto e eu espero aqui reviver vários momentos com os meus amigos, onde eu vivi isso daí. Ótimo, sintonize no endorfinabr.com. A cada 15 dias você vai estar ouvindo uma entrevista com um amigo nosso, um amigo em comum e ouvindo histórias legais como as que você contou aqui pra gente. Um beijo. Um beijo grande. Até mais. Novidade para vocês ouvintes do Endorfina. Depois do sucesso de downloads e feedbacks do episódio anterior com Oscar Galindes, ele resolveu presenteá-los com um desconto de 15% para utilizar no site OG Design. Entre no endorfinabr.com e veja no post do episódio de hoje qual o código do cupom e as regras dessa promoção. O cupom pode ser utilizado nas compras acima de R$ 550 e é válido para todos os produtos, inclusive os que já estão em promoção. Agora atenção, o cupom é válido a partir de
de hoje, dia 27 de julho, somente até o dia 27 de agosto. Então, não perca esta oportunidade. Agora você pode comprar seu tri-suit, bermudas e camisas de ciclismo, roupas de compressão e toda a linha de produtos com a qualidade da OG Design com esse desconto bem legal. www.og-design.com. A produtora de áudio Pulsante tratou e finalizou o som deste podcast, um passo importante para o crescimento do Endorfina. Agora, além de ficar tranquilo em relação à qualidade do áudio, tenho muito mais tempo para cuidar do conteúdo e dos meus convidados, é claro. Se você não está satisfeito com o som do seu podcast, do seu vídeo, ou se precisa de uma bela trilha sonora ou locução, acesse produtorapulsante.com ou procure pela Produtora Pulsante no Facebook. Produtora de áudio Pulsante, para quem gosta de ser ouvido. Obrigado por ouvir mais esse episódio do Endorfina. Acesse endorfinabr.com para ver as notas e links mencionados na conversa de hoje. Lá você ainda encontra todos os episódios do Endorfina. E lembre-se de participar você também, enviando suas sugestões, perguntas e críticas para michel@endorfinabr.com. Um abraço e até a próxima!